Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do Contragolpe. No vídeo de hoje estamos comentando os resultados do UFC que aconteceu nesse final de semana. E nesse vídeo vamos falar da luta principal. A gente teve Robert Whittaker enfrentando Darren Till. E o Whittaker deu cartão de visitas aí e acabou saindo com a vitória nesse combate por decisão. Decisão unânime, né? Não foi uma decisão dividida, apesar da luta ter sido bem apertada, round a round. Eu vou ter que concordar com o Whittaker que foi, de fato, a luta mais estressante e técnica da carreira dele, porque é muito estressante você enfrentar o Darren Till. Porque o Till, ele tem um problema sério, porque ele é um cara que tem uma trocação técnica, é habilidoso, mas ele finta demais, cara. Ele mais finta do que conecta. Ele mais finta do que luta. Então é extremamente estressante você lutar com um cara que toda hora parece que vai fazer alguma coisa e não faz. Ele faz quando ele precisa, quando ele sente que vai precisar fazer. Mas a luta ficou tão tensa. E eu me incomodo muito com luta assim. Porque parecia que os dois toda hora iam explodir, iam pra cima. Mas ninguém fazia nada. E obviamente o Whittaker tomou uma postura mais cautelosa, porque ele tava respeitando essa trocação do Till. Até mais porque o Till fica fintando demais. E o Till é o jogo dele. É o jogo de, eu vou ficar aqui trabalhando no contragolpe, vou esperar o Whittaker vir. O problema é que o Whittaker não foi. Então ficou uma luta mais estudada. Fiquei impressionado porque normalmente em lutas, quando você vai ver, por exemplo, as estatísticas, você vê lá golpes deferidos, vamos supor, 50 golpes deferidos no lutador. Golpes efetivos conectados, 10, 15. É uma diferença. O que ele desfere não é exatamente o que ele conecta de forma efetiva. Nessa, meu amigo, é igual quase os golpes do Whittaker, tipo 12 desferidos, 12 conectados. E o do Darren também não foi muito diferente, ou seja, os dois só estavam atacando quando ele sentiu que o golpe ia conectar. Isso transforma a luta técnica, mas uma luta bem chata. Agora, se formos analisar round a round, aí eu vi a vitória do Whittaker. Eu também vi a vitória do Whittaker. Eu acho que, embora o primeiro round tenha sido um round claro pro Till, né? O que aconteceu foi que o Whittaker ele tentou entrar com cruzado e o Till foi com cotovelada de encontro, pegou na cara do Whittaker. O Whittaker acabou caindo e isso pesou muito, porque um knockdown ali numa luta que, como o Leno falou, nenhum round, ninguém conectou mais do que 20 golpes no round. Então, é muito pouco. Então, quando você tem um knockdown numa cotovelada de encontro, conta. Então, pra mim, o primeiro round ali foi pro Till. E dá, inclusive, pra você dar esse como o único round pro Till. E todos os outros pro Whittaker, tá? Agora, o segundo e o terceiro round foram pro Whittaker. O quarto foi um round mais equilibrado entre eles. Mas, mesmo assim, o Whittaker conectou mais. E o último round também foi um round equilibrado, tipo o quarto. Mas o Whittaker conseguiu jogar o Darren Till no chão 3 vezes. Bateu e levantou? Bateu. Mas o que mais aconteceu no round? Mais nada. Então, você tem que usar isso aí pra pontuar. Então, pra mim, no mínimo aí, é um 48-47 pro Whittaker, que foi uma luta, como o Leandro falou, estressante pros dois lutadores e estressante pra quem tava assistindo também, porque aquele negócio, a qualquer momento, vai conectar uma mão e alguém vai ser nocauteado, e ficava nisso a luta inteira e acabou que ninguém foi nocauteado. Lembrando que a gente fala que o Whittaker conectou mais golpes, só que é uma margem tão mínima. Por exemplo, 14 para 16, por exemplo. Parece, por exemplo, 10 para 17. Parece muito, não parece? Mas, galera, pro árbitro lateral, isso é uma margem tão pequena que na cabeça dele é quase um empate. Parece muita coisa, só que na hora que você destila isso durante 5 minutos... Tipo assim, não é tipo num espaço curto de tempo, todo mundo tá. Não, é durante 5 minutos. É pouco golpe. Então, pro cara ficar lembrando exatamente tudo que conectou muito ali... golpe de chutinho na perna também. Então, pro juiz, isso aí é um round extremamente apertado. Então, lembrando, o round também mais claro da luta foi do Whittaker, no segundo round. Ele conseguiu um knockdown, uma queda, e foi o round que teve uma diferença mais grotesca de quantidade de golpes. Foi o único round ali em que, embora golpes efetivos não tenham passado de 20, o Whittaker desferiu mais de 40, quase 50. Então, foi um volume muito grande que foi... E ele causou mais dano também no Till, porque ele ficou por cima e acertando os melhores golpes. Então, mas é aquele negócio, eu acho justo, eu até entendo chegar no quinto round empatado. Ok, inclusive na hora que eu tava pontuando junto com o André aqui, eu tava vendo assim, eu falei, cara, sendo conservador, 2-2 eu chegando no quinto round, porque realmente tava apertado, dá pra você ver ali, fazer essa pontuação. E no quinto, eu vi vitória clara do Whittaker. Eu consigo explicar o porquê. Porque, como o André falou, tava muito apertado, mas o Whittaker tava tomando mais a iniciativa, tava indo mais pra frente, conseguiu quedas no final e os golpes mais limpos, na minha opinião, foram deles. Então, é um 48-47 pra mim, claro, pro Whittaker, luta apertada. Agora, essa vitória do Whittaker
E é interessante, né? Porque se fosse o Tio que vencesse, a categoria ia se comportar de uma forma. Como o Whittaker venceu, ela se comporta de uma maneira completamente diferente. Vamos ver como é que tá esse ranking da categoria dos médios. A gente tem aí como campeão, né, o Adesanya. Adesanya que tá com luta. Embora o Dana White fique falando, não tá fechado, não sei o que lá. Tá fechado. 12 de setembro a gente vai ter aí o Adesanya enfrentando o Borrachinha, que o Borrachinha tá em segundo do ranking. Então a gente tem ali o Romero que, enfim, vai lutar com o Ryan Hall que tá fora do ranking, tá fora de tabela. Tem um Tio que agora tá em derrota. Então a gente tem Emerson, Cannonier e Whittaker. São os 3 caras que estão vindo de vitórias e que estão ali aguardando para ver quem vai ser o próximo campeão. A gente já teve que o Cannonier e o Emerson já se enfrentaram e o Cannonier acabou saindo com a vitória. Nocauteando. Então isso atrasa um pouco a vida do Emerson ali. Pode inclusive, dependendo de quem for o campeão da categoria, quem vencer entre Adesanya e Borrachinha, pode mudar isso aí. Porque, por exemplo, se o Adesanya vence, o Whittaker fica preterido. Já enfrentou o Whittaker há pouco tempo e venceu. O Whittaker vai ter que fazer mais uma luta, que pode ser contra o Emerson, por exemplo, e o Cannonier e direto pro combate. Agora, se o Borrachinha se torna campeão, o Whittaker entra no páreo. Ele pode, inclusive, ir direto para disputar o cinturão. Então, a gente tem a dinâmica da categoria, depende muito também do próximo resultado. Né? Eu acho que... Mas é aquele negócio. O fato... Ok, o Whittaker ter enfrentado o Adesanya conta, mas também conta que o Whittaker já disputou o cinturão agora há pouco. Ele acabou perdendo o cinturão há pouco tempo atrás. Então, até se o Paulo Borrachinha vence... Eu acho que o Whittaker ele vai ter uma chance maior, eu concordo, mas ainda assim ele é o cara que acabou de perder o cinturão há pouco tempo atrás e tem 2 nomes fortes aí. O Cannonier tá vindo de nocaute, em cima de um grande nome da categoria. O Emerson nessa situação, ele já falou da cabeça dele o que ele quer. Ele falou já antes dessa luta acontecer que ele queria o vencedor de Whittaker contra Darren Till e que o Cannonier deveria enfrentar o vencedor do cinturão de forma direta. Não dá pra saber se isso vai acontecer, mas o próprio Emerson entende que ele não tem uma chance de ir direto nesse momento. Mas, por exemplo, existe também a chance do Cannonier enfrentar o Whittaker e o Emerson ficar vendo navios agora. Se, por exemplo, o Cannonier fala que quer lutar, não quer esperar, por exemplo, o vencedor dessa luta, e o Whittaker fala, pô, legal, vou enfrentar o Cannonier porque é uma chance de eu fazer 2 vitórias em sequência e me colocar melhor agora ali no ranking. Independente, inclusive, de quem seja o campeão. Mesmo que o Adesanya continue como campeão, se o Whittaker ele vencer o Tio e depois vence o Cannonier, que é o terceiro do ranking... Não tem muita opção. Qual é a outra opção que vai ter? Né? Não tem muita opção. Então, você vê que tem muita coisa acontecendo aí nessa categoria agora. Uma coisa interessante, o Adesanya já deu até um tweet falando que... gostaria muito de enfrentar o Tio no futuro, porque ele acha a trocação dele meio técnica, etc. Ou seja, se o Tio tivesse vencido essa luta... Que era capaz dele passar na frente de todo mundo. De passar todo mundo, porque o Adesanya, quando ele gosta de alguém estilo, ele conseguiu fazer o Romero furar a fila, porque ele queria enfrentar o Romero. Então, você percebe como se o Tio vencesse ia dar uma embolada legal ali, mas não foi ele que venceu. Então, é assim que vai se embolando. Eu acho que primeiro a gente tem que esperar definir quem vai vencer no dia 12 de setembro. Pode ser que até lá o UFC já tente marcar alguma coisa, mas eu acho que é muito importante a gente ver quem que vai ficar com esse cinturão. Se vai ser o Adesanya ou o Borrachinha. Vai ser uma luta interessante. A gente obviamente vai fazer vídeo de pré-evento comentando isso pra vocês aí. E talvez até a gente faça uma análise depois de como fica essas mudanças na categoria dos médios. Então vocês viram que tem várias possibilidades aí e cada coisinha pode mexer valorizando um atleta ou outro atleta. A coisa realmente está muito competitiva na categoria dos médios. E eu gosto assim, eu gosto quando a categoria embola toda e que fica mais legal de assistir, porque tá todo mundo nivelado e ótimos lutadores, então acho bem legal. Mas e vocês? O que vocês acham? Acham que o Whittaker vai direto para o disputa do cinturão? Vai ser o Cannonier? Concordam com a vitória do Whittaker nessa noite? Coloca aqui nos comentários, vamos trocar uma ideia sobre isso. A gente se vê na próxima. Um abraço, até mais! Até mais.